Salve tropa, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai começar o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai falar sobre alguns fundamentos do MTT e a gente vai estar falando aqui sobre range, equidade, pot odds e EV de maneira simplificada e prática para que vocês aprendam a usar nas tomadas de decisões de vocês. Então, beleza. Primeiro, né, o que são ranges quando a gente está pensando dentro do poker? Range são basicamente todas as possibilidades de mãos que um jogador pode ter tomando qualquer ação. Então é a gama de combos que ele pode ter, né? Como o poker é um jogo de informações incompletas, a gente nunca sabe o que o nosso oponente tem na mão, mas a gente pode supor diferentes possibilidades de combos. Então é dentro dessas possibilidades de combo que entram os ranges, tá? No poker, nos nossos estudos, o range é ilustrado com uma grade 13 por 13 que possui todas as combinações de mãos. Eu mostrarei elas logo a seguida. E dentro dessa grade, a gente geralmente classifica algumas porções desse range com diferentes nomenclaturas. Tá? Eu vou passar nelas para a gente dar uma olhadinha. Essa aqui é a grade 13 por 13 no qual eu falei. Vocês podem ver que tem aqui uma infinidade de diferentes mãos, e sendo que a parte do topo geralmente são os as, a maior carta do baralho, os reis, as damas, os valetes, e vai diminuindo conforme mais baixo for a nossa mão. E aí tem os ais, o meio do range geralmente são os pockets, tá? São os pares de mão, é uma mão pronta, então a melhor mão do jogo que você recebe no pré-flop tende a ser o ais, é o topo, e aí assim vai diminuindo. As, rei, rei, dama, dama, vala, vala. E a gente tem 6 combinações possíveis de pares de mãos. Por que 6? Porque é a possibilidade dentro dos naipes que a gente tem. A gente tem copas, ouros, espadas e paus. Então a gente tem ali a combinação de copas com ouros, espadas com copas. E isso dá 6 possibilidades. Dentro da porção do range, aqui estão os pockets, temos a parte inferior com um Ozinho aqui, então você vai ver que é um AK, ou seja, uma mão de um Ás e um Rei na mão com um O aqui, seria o off-suited. O off-suited seria o não naipado. Tá? E a porção superior seria os suited. Então, um AK suited é um AK naipado, tanto o Ás quanto o Rei do mesmo naipe, o AK off, o Ás e o Rei de naipes diferentes. Então, a gente pode separar a grade 13 por 13 aqui do nosso range com pockets, a parte inferior com os off suited, a parte superior com os suited. Qual que é a diferença? Existem muito mais possibilidades de combo off-suited, porque a gente só tem 4 naipes, então só dá para ter 4 tipos de mão naipada, a de ouro, a de copas, a de espada e a de paus. Ao passo que a gente pode ter diferentes mãos off-suited. A gente pode ter copa e ouro, sendo a maior de copa e a menor de ouro. A gente pode ter ouro e copa, com a maior de ouro e a menor de copa. Então a gente tem 12 possibilidades. E vocês podem perceber que da gama completa de mãos que a gente pode receber dentro do nosso range, podem existir 1.326 combinações de mãos. Então você pode receber uma grande infinidade de mãos ao longo do jogo. Sendo que 78 ou 6% dessas possibilidades são combos prontos, de pares prontos, pocket pairs. 70% são combos offs, ou seja, um terço das vezes ali você vai receber, 2 terços das vezes, perdão, vocês irão receber combos sem ser do mesmo naipe, e o restante de combos suited, né? 23% das vezes de combos do mesmo naipe. E dentro das nomenclaturas na qual eu citei anteriormente, né, a gente pode classificar sendo bem específico. A gente pode falar pocket, combo off-suited ou combo suited no geral, mas a gente também pode ir além e colocar outras classificações no range, que são os connectors sem gap, connectors com um gap ou 2 gaps, Broadways e trash hands. O que seria isso? As Broadways são as cartas altas, todas as cartas acima dos 10. Então são combos que possuem 2 cartas altas, um vala 10, um dama vala, um rei dama, um ás e rei, um ás e vala, e podendo ser suited ou podendo ser off-suited. As connectors são mãos conectadas, uma mão grudada na outra. Então, uma mão tipo um 10 e 9, um 9 e 8, um 8 e 7, um 7 e 6, podendo ser uma suited connector, na porção de cima, ou uma connector off. Existem também as connectors com gap. O que é o gap? O gap é um buraco entre uma carta e outra. Então, o 10 e 8, por exemplo, tem o buraco do 9. Então, a gente tem aqui o 10 e 8, o vala 8, o 10 e 7, o 9 e 7, podendo ter um gap só, ou seja, no vala 9, o gap é o 10. No dama 9, o gap é o valete e o 10. Então, a gente pode ter os connectors com um gap, os connectors com 2 gap, podendo ser suited, ou seja, naipado do mesmo naipe, e podendo ser off de naipes diferentes. Beleza? E a última parte, que a gente chama de trash hands geralmente, são as mãos mais lixo. Trash vem de lixo, assim, no geral, que são mãos que têm pouca equidade. Elas vencem pouco porque elas não estão conectadas, elas não são do mesmo naipe. Quando é do mesmo naipe, ainda é baixa e não faz bons flushes. Então, essas mãos
mais lixo, elas tendem a serem jogadas em situações mais específicas, beleza? Então, assim, no contexto geral, range seriam isso. Seriam, dentro das 1326 combinações de mãos, diferentes mãos e composições que a gente pode ter. Beleza? O próximo fundamento seria equidade. Equidade, de maneira resumida, é quantos por cento das vezes a gente irá vencer um cenário com uma mão, uma range, versus um range, ou um range versus range. Tá? Que é isso? É quantos por cento das vezes, por exemplo, o seu 9-9 vai ganhar contra uma diferente combinação de mãos que o oponente pode ter. E isso é muito utilizado no dia a dia no poker, é essencial entender. Tá? E para a gente calcular quantos por cento das vezes a gente irá vencer, existem diversas calculadoras de graça na internet, tá? A gente vai usar a Equilab, a mesma ferramenta que eu usei para definir os ranges no slide anterior. E assim, para você baixar esse Equilab, você pode se inscrever no site da Poker Strategy em ferramentas, é de graça, tá? É bem importante que vocês se acostumem com esse tipo de ferramenta para vocês aprenderem a tomar boas decisões. Como que a gente calcula a equity? Aqui eu fiz um exercício simples, eu vou fazer ele novamente com vocês. Essa aqui é a ferramenta, tá? O Equilab. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, por exemplo, um 10-10, então a gente vai clicar aqui, vai selecionar o 10 de ouros e o 10 de copas, e a gente vai selecionar uma gama de mãos do outro lado, ou seja, que a gente quer um range contra o outro. Então a gente selecionar aqui que o cara pode ter Ás e Rei, Ás e Dama, Ás e Vala, tanto suited quanto off, agora um Ás e 7 suited, alguns pockets maiores, né, Vala Vala mais, e alguns pockets menores, umas Broadway suited como Rei Dama, Rei Vala, Dama Vala, e até uma Broadway off, um Rei Dama off, e a gente vai calcular como que o 10-10 performa contra esse range, quantos por cento das vezes ele irá ganhar, ou seja, qual a nossa equity. E a gente clica aqui em avaliar. Vocês podem ver que a gente está ganhando com o 10-10 contra essas mãos, contra essa possibilidade de mão, 56% das vezes contra 40, quase 44% do oponente. E por que é importante a gente acabar calculando isso e tendo essa noção? Porque às vezes a gente precisa tomar uma decisão sabendo quantas fichas a gente tem que pagar, qual o valor final do pote e quantos por cento das vezes a gente tem que vencer. E por que a gente usa um range, né? Por que a gente usa uma gama de mãos ao invés de uma mão específica? Porque a gente nunca sabe a mão que o oponente tem. A gente pode assumir que ele tem só mão melhor que o 10-10, que é o Vala-Vala mais, por exemplo, e a gente vai estar sendo massacrado, vai estar perdendo ali, vai estar ganhando somente 18% das vezes, o vilão vai estar ganhando 81% das vezes. A gente pode assumir que ele não tem essas mãos e tem mãos somente piores que o 10-10, aí vai ser o contrário, a gente vai estar ganhando 81% das vezes. Então, assim, como a gente não sabe exatamente o que ele tem, a gente pode assumir possibilidades de mãos que ele possa jogar daquela maneira e assim definir a equidade da nossa mão, acertando mais no longo prazo, sendo que algumas vezes ele vai ter o Ás-Ás, algumas vezes ele vai ter o 9-9. Tá? Então, assim que a gente calcula a equity e a gente tem que estar sempre fazendo esse exercício para estar sempre familiarizado com qual a equidade da nossa mão para poder tomar boas decisões. E a gente vai chegar lá daqui a pouco. Tá? Então, assim, aqui eu dei um exemplo bem parecido que eu passei agora. Né? A gente vai pegar um 10-10 contra esse range de mãos. E contra esse range de mãos aqui a gente teria 56% de equidade. Tá? E agora a gente vai fazer um exercício diferente. O que seria? A gente vai fazer um exercício com diferentes combinações possíveis. Porque às vezes, primeiro, você não pode utilizar o Equilab jogando site nenhum. É proibido você abrir a calculadora durante o jogando o site. Então você tem que aprender isso de maneira familiar para que você responda essas perguntas que vêm na hora do jogo de maneira automática. Então, se você assume, por exemplo, que o oponente está jogando com algumas mãos que são, por exemplo, você pode ter um 6-6, você pode ter um 6-6 e assume que o oponente só tem pares melhores do que o 6-6 ou com cartas acima do que o 6-6. Nesse caso, a equidade vai ser bem diferente. Ó, a equidade agora é 42. No 10-10 a gente estava com 54. Agora a gente está perdendo boa parte das vezes. Mas se a gente for lá e adicionar pares piores, digamos que a gente tem os 8-8 e além das mãos acima do 6-6, a gente tem um 8-8. E além das mãos acima do 6-6, que ele pode ter, ele tem os pares piores. Ele pode ter, a gente está com 8-8. O cara pode ter 7-7, 6-6, 5-5, 4-4, 3-3, 2-2. E olha como que isso afeta a nossa equidade. Ela foi de 42,58 para 52,18, o que é muito expressivo. Então, entender as matchups, entender como que um overpair, um 10-10, quanto de equidade tem contra um 8-8, um 7-7, saber quantos pares tem na mão do oponente, muda muito a nossa decisão ao longo do jogo. Então vamos fazer uns exercícios simples. Ó. Primeiro, quantos por cento de equity tem um overpair contra o low pair, ou seja, dominado? A gente tem lá o 9-9 e o cara tem 10-10. Vamos testar essa?
A gente tem aqui 9-9 e o oponente tem 10-10. Nesse caso, a gente só tem 17% de equidade. E se a gente repetir isso para vala-vala contra dama-dama, rei-rei contra dama-dama contra rei-rei, é a mesma coisa, tá? Não faz diferença se é um par muito maior ou se é um par muito menor. A maior diferença é quantos pares podem aterrar abaixo ou acima em relação ao range do vilão. Porque, por exemplo, se você tem um 5-5, a chance dele ter um 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 é muito maior do que a chance dele ter um 4-4, 3-3 e 2-2, porque são poucos pares. Mas a frequência ela se mantém e muda questão de 1% ou pouco. Então, o que a gente geralmente tende a dizer que isso aqui é um 80-20. Tá? Um over pair contra um low pair. E agora em um pocket, um parzinho contra duas cartas mais altas, como que é? Então a gente vai manter o 10-10 e aqui a gente vai colocar um rei-dama off. Um rei-dama off, 57-43 contra combos offs. E vamos colocar um rei-dama suited agora, porque faz diferença. Geralmente as mãos suited têm tipo 3% a mais de equidade do que as mãos offs. Ela, ó, 53-47 mais ou menos. Suited. Isso aqui é comumente chamado de coin flip, tá? Isso aqui é flipar. No geral, coin flip é o ato de jogar uma moeda para cima, a moeda só tem dois lados, cara ou coroa, 50-50. Geralmente a gente diz que é coin flip, sendo que os pockets, os pares prontos, têm ligeiramente mais equidade, vai ganhar mais na long run. O que seria isso? Se a gente jogasse um par contra duas overcards 1000 vezes, provavelmente o par ganharia 540 vezes e as duas overcards ganhariam 460 vezes. Pocket pair contra uma overcard e uma low card, ou seja, o seu par está ganhando da segunda carta do oponente. Então, ao invés de um rei dama, vamos pegar aqui um rei 8. Tá? Ó, aqui já melhorou bem. A gente passa de um coin flip para a gente estar jogando aqui uns 70-30 praticamente. Né? Então a gente pode colocar como 70-30 aqui em questão de equidade. Duas overcards contra duas low cards. A gente chama isso de live cards, porque não está dominado. Né? Dominado é quando, por exemplo, você tem Ás e 10, o oponente tem Ás e Rei. Você está dominado. O Ás se bater, ele tem o kicker melhor. Então se a gente pegar aqui um 10 e 9 contra um Ás e Rei, ambos suited, tá? A gente teria aqui um 60-40, resumidamente, tá? Vocês podem colocar mais ou menos desse jeito a matchup. Então aqui é um 60-40. E aqui é uma overcard e uma low card contra duas middle cards. É um pouco diferente, por quê? Porque aqui ele tem só uma carta mais alta que a nossa. Então as outras duas, se bater qualquer uma das nossas duas cartas, ele vai ter somente a carta mais alta e não ambas vivas ainda. Então essa aqui seria um 10 e 9 contra um As e 8, por exemplo. E essa é 55-45. Né, para as cartas melhores, para a carta maior ali. E por último, uma overcard contra uma overcard e kicker menor. Então esse é o mais dominado que a gente vai ter tirando dos pockets, né? Seria aqui, no caso, um Ás e Rei contra Ás e Dama, por exemplo. Um Ás e Rei contra Ás e Dama. Vamos ver aqui, 70-30. Tá? É comum, então, ser mais 70-30 para a mão melhor. Então, assim, por que é importante você ter essas porcentagens na cabeça? Porque na hora que você for construir um range e for pensar num call, a gente vai passar um exercício daqui a pouquinho em relação a isso, você consegue entender mais ou menos onde está a sua equidade. Por exemplo, a menor equidade que vocês vão ter aqui é de 20%. Então imagina que você está num cenário que a pot odds é tipo 18%. O cara fez uma aposta, deu um all-in de 4 big blinds, você precisa pagar mais 3 big blinds se você for o big, por exemplo, para poder realizar a equidade da sua mão. Então, pô, se você tem 18% de pot odds, no pior cenário, seria um call lucrativo, porque você ganharia 2% a mais do que o necessário. Então, aos poucos, vocês vão conseguindo ter uma noção de quanto que vocês precisam para poder, no caso, dar um call lucrativo ou coisas do tipo. Faltou uma matchup aqui, que é um pocket pair versus duas cards, sendo que com o kicker dominado. No caso seria, por exemplo, um rei-rei contra um rei-dama. Essa matchup é bem ruim. Ó, 85-15. Essa seria a pior. Ou então pocket pair
com low card dominado. E essa aqui seria, por exemplo, um 10-10 contra um vala 10. Só tem uma carta acima. Essa também é ruim, mas não é tão ruim quanto a outra. Né? É um 60-40. Caramba. Então, assim, vocês entenderam até então o que são ranges, beleza? Vocês entenderam o que é equidade. Equidade é um range versus um range ou uma range versus um range, quantos por cento das vezes aquela mão ganha, sendo que a gente precisa estar sempre calculando e se familiarizando com essas equidades. E agora a gente vai para pot odds. Pot odds seria o quê? Seria a razão entre o tamanho do pote e a aposta que você está enfrentando. Basicamente é um cálculo para saber quantos por cento das vezes você precisa vencer. Então, em um, você tem a equidade, que te diz quanto por cento das vezes você vence. O outro, você tem a pot odds, que te diz quanto você precisa vencer para você, no mínimo, empatar no longo prazo. Ou seja, é um cálculo de risco e recompensa. A fórmula é bem simples, tá? E é usada diariamente. Todos os dias que eu grindo, eu tenho que calcular isso. Essa aqui é uma matemática simples que a gente faz todos os dias mesmo. Tá? Que é basicamente o valor que você precisa pagar dividido pelo valor final do pote, que é o call mais o valor do pote. Tá? Então aqui um exemplo. Ó. Aqui a gente tem um ICE 2, tá? No qual eu abro do CO, do cutoff, o vilão dá all-in de 12 big blinds do small blind. Aqui eu já investi 2. Qual que é o meu call aqui? O valor do meu call é 10.4. Para um pote que vai 10.4 mais 16.2, vai dar esse valor aqui, ó, de 26,6. Tá aqui no slide. Então, qual que é a fórmula? 10,4, o valor do call, dividido pelo valor do call mais o pote. Sendo assim, a gente tem 10,4 dividido por 26,6, 39% de pot odds. O que isso quer dizer? Que quando eu for dar um call aqui, esquece o ICE 2, digamos que eu tenha qualquer outra mão, eu preciso saber se essa mão vence contra o range do vilão no mínimo 39% das vezes para que seja lucrativo. Então, isso diz se o nosso call ganha dinheiro, empata ou perde. Tá? E aí que vem o último conceito, que seria o quê? O valor esperado, que é o EV, o Expected Value. Expected Value nada seria basicamente o valor esperado de uma ação no longo prazo. Basicamente a lucratividade da sua jogada, né? Podendo ser positiva, o que a gente fala que é mais EV, podendo ser negativa, o que a gente fala que é menos EV, ou empatar, que é muito comumente chamado de break-even, de EV zero. Então, uma ação ela pode não te dar dinheiro nem perder dinheiro, empatar ou ganhar ou perder. Tá? E como que a gente aplica os conceitos anteriores nesse exercício? Beleza? O que a gente tem que fazer? Primeiro, calcular a pot odds. A gente já entendeu que a pot odds é de 39%. Segundo, a gente precisa supor o range do oponente. Né? Então vamos fazer juntos aqui. Se a gente pegar, eu vou colocar aqui o meu próprio ICE 2 off. Tá? A gente pega um ICE 2 off aqui. E a gente vai colocar que o vilão está dando all-in com todos os ases suited acima do ICE 5, beleza? Com todas as Broadway suited, rei 10, dama 10, vala 10, dama vala, todas as Broadway suited. Os ases off até o ICE vala e o ICE 10 off, um rei dama off. Ele não vai dar all-in com essas aqui, tá? Eu estou supondo isso. E aí eu vou colocar pockets até o 4-4, beleza? Sendo assim, quanto de equity meu ICE 2 off tem? Pô, 34%. Ou seja, ele ganha menos vezes do que a pot odds que a aposta do vilão me oferece. O ICE 2 off, no caso, não seria um bom call. E se eu mudar, e se eu colocar um as melhor? Se eu colocar um as 10, por exemplo, suited. Aqui a gente já tem 46% de equidade, ou seja, seria um call lucrativo. Beleza? Ah, o meu oponente, eu tô jogando na mesa com ele, eu não vi ele jogando mão quase nenhuma, ele parece ser Nietzsche. Nietzsche é o que a gente chama de jogadores que jogam ranges mais curtos. Então eu acho que ele não vai dar o win de vala 10, de dama 10, de dama vala, de rei 10, nem com esses ases suited aqui. Acho que o pior as que ele vai mandar é as 10. Tá? E ele não vai mandar os pockets aqui também não, vai mandar 7, 7 mais. Pô, se eu tenho ali o mesmo as 10 suited agora, quantos por cento das vezes que eu ganho contra um range mais curto, né? Uma possibilidade de mãos mais curta. Aqui eu já ganho 40, muito próximo do 39, já é um break-even. Mas se eu pegar um as suited pior, pô, já tô com 36, não tô ganhando EV. Então, vocês entendem que primeiro vocês têm que calcular a pot odds. Segundo, vocês têm que ver o range do oponente e terceira mão que vocês têm contra o range do oponente. Vocês nunca vão saber o que o oponente tem, vocês podem sempre supor. E aí,
calcule de acordo com a percepção que vocês têm de jogo. Por isso que a atenção é importante. E você não precisa calcular o valor do EV. Tipo, quantos de ficha que eu estou ganhando disso no longo prazo? Isso não é importante. É importante que você saiba se é mais EV, menos EV ou break-even. Porque se é break-even, por exemplo, e você não tem certeza do range do cara, se o range for um pouco mais curto, for muito prejuízo para você, às vezes é melhor foldar a mão. Certo? Então, assim, é dessa maneira que vocês tomam uma decisão lucrativa no geral. Vocês pegam os conceitos que eu acabei de passar, um conceito de range, um conceito de equidade, um conceito de pot odds, e chega ao EV, ou seja, você aprende a tomar uma decisão lucrativa, de maneira simples no pré-flop, tá? Isso pode ir para o pós-flop também, a gente tem outras interações que podem ser feitas. Então, assim, não tenho calculadora de equidade na hora. Como que eu vou fazer esse cálculo de pot odds aqui? A gente volta para as matchups anteriores. Por exemplo, se você tem aqui um vala 10 suited, vamos colocar um vala 10 suited aqui. Vala 10 suited, beleza? Opa, vala 10 suited, ok. E aí você pode pensar o seguinte, pô, o cara vai chovar ali, sei lá, 6-6, vários parzinhos abaixo do vala 10. E a gente sabe que duas overcards, ó, pocket pair contra duas overcards, o cara tem pocket, a gente tem duas over, é praticamente um coin flip. Então eu tenho no mínimo 50% de equidade, sendo que eu preciso de 39% de pot odds. Então, se eu colocar esse vala 10 e colocar que ele também chova o Ais, o Rei, o Dama, e colocar algumas Broadway Suited, quanto que eu tenho? Ah, se ele me mandar umas overcards contra low cards, é basicamente um 70 um 80 20, não, é 70 30, quer dizer, duas overcards, pocket pair contra uma overcard, uma low card, pocket pair, eu não coloquei esse aqui, vamos colocar esse aqui. Pocket pair, overpair. Essa eu não coloquei. Vamos colocar aqui então. Se o vilão tiver rei e a gente tiver bala 10 suited. É um 80-20 também. Então, mesma coisa do parzinho. Então, assim, pô, nos piores casos que o cara vai ter ali, se eu tenho vala 10 suited e o oponente pode ter, ou voltando para cá, se eu tenho vala 10 suited e o oponente pode ter de Ais a 10-10 ali, por exemplo, eu teria 20% de equidade, não é tão legal. Mas aí eu tenho que colocar outros combos, pô, ele pode ter ases suited, né? Tantos ases melhores, então se for ases melhores contra ases piores, duas overs contra duas lows, 40%. Aí você já faz uma média ali de equidade. Então a gente provavelmente nossa equidade pior subiria de 20 para uns 30. Se ele manda par pior, pô, sobe mais um pouquinho, por causa que um pocket contra duas overs é 50-50. Então, aos poucos você vai fazendo uma média e vai pensando que, pô, eu devo ter uns 36, 38% de equidade contra um range um pouco mais curto. E aí, na hora você decide. Você não irá acertar com 100% de certeza, mas aí você, após o seu grind, você revê as suas mãos e faz esses cálculos e se torna cada vez mais familiar para que você consiga de maneira eficaz e evoluindo e entendendo melhor esses cenários. Então, se eu colocar aqui ó, o próprio Vala 10 Suited contra todos os pockets até o 4-4, contra Ases Off aqui em cima e Ases Suited aqui embaixo e duas Broadway Suited aqui, quantos por cento de equity que eu preciso? 38. Seria um call break-even. Pô, não tenho certeza? Vai me custar caro? Eu tenho... aqui eu tenho 90 big blinds. Não vai me custar tão caro perder 12. Mas se eu tiver 20 perder 12, machuca. Então você vai lá e toma uma decisão baseada nisso. Beleza, pessoal? Basicamente é isso, tá? Eu não vou me estender muito mais, porque o vídeo já está longo, já tem 24 minutos. Se você gostou e se isso agregou, por favor, deixar o like pra gente, se inscrever no canal, que ajuda muito, tá? E espero vocês no próximo vídeo. Obrigadão, é nóis!